Estamos de volta com Em Pauta. Hoje o tema é as manifestações, ou são as manifestações, né? Está aqui conosco o professor Henrique, sociólogo, e também o presidente da Uni de Novo Hamburgo, João. A gente já falou bastante sobre o tema na primeira parte, né, do programa, e agora eu gostaria de entrar um pouco, que o professor já pincelou, sobre o trabalho da polícia frente a essas manifestações, que num primeiro momento foi bastante truculento, né? Porque a polícia dá sempre a primeira resposta do Estado. E a primeira resposta do Estado, normalmente, ela é violenta, ela é repressora. Isso mostra que o Estado não estava preparado para esse tipo de manifestação? O Estado não estava preparado, o governo não estava preparado. Porque, veja, o nosso processo de redemocratização inicia em 1988 com o marco regulatório da Constituição. É muito pouco tempo. 25 anos. E nós precisamos aprofundar o Estado democrático de direito, artigo 1º da Constituição. E isso se faz com cidadania ativa, ou seja, com participação política. Então, na verdade, essas manifestações mostraram o despreparo da sociedade brasileira como um todo em função das reivindicações. Agora, junto com esse despreparo, nós não podemos deixar de verificar que grupos com interesses específicos usaram do processo, infiltraram-se no processo para gerar violência desnecessária. Eu fiz uma viagem agora recente pela América Latina, principalmente, e América Central. A imagem que passa na CNN internacional é daquele manifestante no Rio de Janeiro que arrancou uma placa de trânsito e destruiu a vitrine de um banco. Então, quando se observam aquelas manifestações, por favor, existem grupos de interesses ali de vários matizes ideológicos, pretendendo desnaturar, descaracterizar a manifestação democrática e ainda justificando que foi a violência que deu visibilidade. Violência não se justifica nem da parte da polícia, de forma nenhuma, truculenta, nem da parte da agressão contra o patrimônio público e privado e a integridade das pessoas, porque foi isso que aconteceu. Tanto é que em alguns lugares, como em Porto Alegre, já estavam se formando milícias populares. Pequenos comerciantes da Cidade Baixa já estavam se armando, porque Sim. Quando a polícia recuou, primeiro a polícia foi truculenta, depois a polícia recua. No recuo da polícia, recrudesce a violência dos manifestantes infiltrados. Então a população civil se arma. Isso cria uma espécie de limite muito perigoso para qualquer regime político. Então, realmente, não estávamos preparados. Muito se fala também, se não, eu ouvi em várias conversas, assim, na rua e tal, se não tivesse tido violência por parte dos manifestantes, não se teria um resultado. Isso é um engodo, porque eu estou justificando a violência. Mas já é uma questão histórica no Brasil, né? Tanto aqui no Rio Grande do Sul, a Brigada Militar foi criada para reprimir, né? E para reprimir os manifestantes, sair à rua. Então, e já ganham treinamento para reprimir. Então, tanto nas manifestações, e aí eu participei da primeira da jornada de luta que teve em Porto Alegre no passado, que teve onde a polícia foi truculenta desde o início, antes de ir para São Paulo, a questão dos 20 centavos. Aí teve a jornada de lutas que foi antes em Porto Alegre, e a polícia já foi para cima dos manifestantes, e quando os manifestantes apenas gritavam com a polícia foi truculenta e... Porque não sabia como agir. Não sabia como agir, não tem o treinamento... Não foi treinada para ser truculenta. Foi treinada para isso. Então, acho que tem que ocorrer também essa desmilitarização da polícia, né? Tem que ser dado um novo treinamento para a polícia. Não adianta a gente falar, porque a polícia foi isso, foi aquilo, mas e aí? Qual é a solução? A solução é desmilitarizar, ter um novo treinamento para que a polícia acompanhe e saiba agir na hora certa, né? Saiba agir e tirar o manifestante que está fazendo baderna, que está quebrando, está destruindo, e não agir no entorno e generalizar tudo e distribuir pancada, né? João, tu como da União dos Estudantes, como vê os manifestantes que foram com máscaras nessas manifestações? Eu acho que... Isso também é um tema polêmico. É, uma polêmica, porque se tu vai com a máscara, tu não quer mostrar o teu rosto, e deve ter um motivo para te não querer mostrar o rosto, né?
E tem o grupo dos anônimos e tal, que saem assim pra rua, e muitas vezes quem tá quebrando, quem tá destruindo, são as pessoas que estão mascaradas, né? Não vai ver uma pessoa tirar uma placa da rua, vai lá quebrar toda uma agência bancária, se ele não tiver uma máscara na cara. Então, eu acho que no início das manifestações, sem a violência, não teria problema usar máscaras, se não tivesse a violência. Mas como tem essa violência, como generalizou tudo, eu acho que é ruim ter as máscaras, e aí tu vai sair pra rua com máscara, tu vai poder fazer muita coisa e não ser preso. Tu vai poder quebrar, tu vai poder pichar, e aí não vai acontecer nada contigo. Então eu acho que isso aí é negativo, a gente não deve sair com máscara pra rua, porque não adianta, né? Isso é uma reivindicação pacífica e legítima, não tem por que ter as máscaras. Outro dado importante que ele traz aqui é a questão da reivindicação dos 20 centavos da passagem. Então, em primeiro lugar, quando eu reivindico alguma coisa, eu tenho que estabelecer meios de onde eu retire os recursos financeiros. E aconteceu uma coincidência terrível, mas eu acho que é importante ressaltar. À medida que foram reivindicados lá em São Paulo o passe livre, principalmente nos trens, surgiu aquelas denúncias horríveis de corrupção nos trens paulistanos. Quer dizer, há mais de 20 anos o governo do PSDB instalado em São Paulo corrompe o sistema dos trens metropolitanos e do metrô em São Paulo. Se não houvesse a corrupção, poderia haver, não digo passe livre, mas com certeza a redução do valor da passagem. A Cidade do México é servida por metrô em toda a extensão dos seus 18 milhões de habitantes e a passagem custa 50 centavos de pesos. Como um real é 7 pesos, isso aqui equivale a nada. E se anda de metrô. Então, se realmente existir o aprofundamento do espírito republicano, se o homem público assume e não faz, como disse a piadinha do Barão de Itararé, confunde a vida pública com a privada, então nós teríamos realmente, mas só há uma arma contra isso: participação política. Bom, e os black blocs, como caracterizar eles dentro de todo esse contexto? O anonimato, nesse sentido, é proibido por lei. A manifestação precisa ser evidenciada, porque o direito precisa verificar quem está praticando o ato de violência e punir, de qualquer maneira. Não é possível, não se sustenta de nenhuma forma num regime democrático de direito, como nós estamos pretendendo viver, violência. Se eu não apoio a violência por parte da polícia, que é o Estado, eu também não posso apoiar a violência por parte de nenhum manifestante como os black blocs. Então, eu acredito que depõe, como o João disse, contra o movimento, principalmente porque generaliza. Então, o manifestante que está lá democraticamente exercendo seu direito constitucional acaba sendo confundido com estes interesseiros em desestruturar a estabilidade política e institucional como um todo. A finalidade não é essa. Se eu derrubo uma ordem, eu preciso colocar outra no lugar. E os black blocs só querem derrubar a ordem, né? Inclusive com um conceito errado de anarquismo aqui, porque o verdadeiro anarquismo não é isto. Mas então não é possível um regime democrático de direito conviver com black blocs.